E o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8 da manhã e 19 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você até às 10 horas da manhã com as principais informações do seu dia, os desdobramentos e atualizações. Você confere no Band News Manaus durante toda a sua manhã. Você que está no carro, em casa, no trabalho, no ônibus, em qualquer lugar, mas não perde as informações do dia a dia. Samara Souza aqui comigo. Muito bom dia, Samara. Bom dia, Arthur. Bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvindo coladinho nos 93.7 pelo aplicativo Humano, aplicativo Band Rádios ou até mesmo pela nossa página na internet bandnewsdifusora.com.br. Não tem desculpa. Onde quer que você vá e onde quer que você esteja, vá muito bem informado. Fique informado com a Band News Difusora. Hoje, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019. Vamos juntos, porque esse povo aqui tá feliz, os flamenguistas. Foi o que você esperava ou foi muito mais do que você esperava, Arthur? Foi muito mais. Eu esperava uma vitória amarga ali, 1-0, mas foi muito diferente o jogo. Eu esperava, obviamente, um jogo difícil, mas o primeiro tempo assustou um pouquinho, mas depois deslanchou. Foi quase, eu estava comparando já com o jogo com os argentinos, né? O River. O River, e foi assim também, mas só desencantou no finalzinho. Dessa vez não, no segundo tempo já deu recado. Voltou um novo time no segundo tempo. Ganhou um gol de graça, né? Um gol de graça, mas vamos dar o mérito também para o Bruno Henrique, que ele fez 95%. Lembrando que hoje tem o jogo do Liverpool e o clube Monterrey do México, e vamos ver quem sair daí vai enfrentar o Flamengo na grande final. Eu sei que todo flamenguista está preferindo o Liverpool. Não sei por que querem repetir a grande final de 38 anos, né? Atrás. Então é sábado. Aguenta coração. Aguenta coração. E vai ser à tarde. E eu vou estar de folga. Vou estar torcendo por você, Arthur. E todos os detalhes os ouvintes acompanham aqui na programação da Band News Difusora FM. Sintonize também através das mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, pesquisando Band News Difusora. Nosso WhatsApp 993-519370. Cresce em mais de 260% o número de pessoas dirigindo alcoolizadas no Amazonas. Fala, Guilherme Guedes. De janeiro a novembro de 2019, aproximadamente 2.230 pessoas são flagradas sob efeito de álcool no trânsito, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. No ano passado, foram 604 pessoas flagradas. Os dados revelam que no mesmo período ocorreram 250 operações de trânsito contra 144 em 2018. O médico veterinário do Amazonas, André Luiz Sotero Vital, está entre as 41 pessoas detidas em São Paulo. O profissional integrava um grupo que promovia lutas entre cães da raça Pitbull. De acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, o médico não possuía registro para atuar no estado e está inscrito apenas no Amazonas. No local foram encontrados 19 animais muito machucados e um deles estava morto. Tinha até carne de cachorro que eles estavam assando para servir na hora dessa rinha. Verdadeiro absurdo. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a ADAF, já adotou medidas cabíveis para o desligamento desse colaborador. E o nosso ouvinte aqui, o Astro, ele veio, Samara, tinha que botar esse pessoal todinho para rinha com os cachorros. Eu quero saber quem é que ia sair ganhando. Deus o livre, né? Esse humor negro do Astro. Mas é isso, né? Eles ficam maltratando esses cachorros mortos, eles ficam, né, sequelados, ficam cegos, ficam sem patas. Nossa, horrível o estado de saúde dos cachorros que foram encontrados nesta rinha no interior de São Paulo. 6 investigados na Operação Ápia da Polícia Federal são alvos de uma nova denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal em Tocantins. Eles são acusados de envolvimento em esquema de desvio de dinheiro e crime contra o sistema financeiro nacional, na criação de sociedade fictícia na empresa
EHL Eletro Hidro e Barra Grande Construções. Segundo investigações, entre 2013 e 2016, um laranja movimentou um total bruto de 27 milhões de reais, mesmo recebendo salário de 5,6 mil reais. A Câmara dos Deputados aprova a medida provisória que estabelece o pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo para crianças vítimas de microcefalia decorrente do vírus Zika. A medida deve beneficiar crianças afetadas pelo vírus e nascidas entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019. A matéria segue agora para o Senado. Política, com Rosiane Carvalho. 8h25. Agora informações de política. A Rosiane Carvalho já está conosco ao telefone. Bom dia, Rose. Oi, Arthur, bom dia para os nossos ouvintes, parabéns aí a sua alegria, né, seu time. Muita felicidade mesmo para todos os flamenguistas, né? Tem muita gente aí que diz é o Brasil, mas outros dizem que não, mas vamos seguir. Eu acompanho, minha família é de flamenguista, eu sou vascaína, eu gosto de me divertir um pouco. Meu pai também, vascaíno. Rose, vamos lá entrar na nossa pauta de política de todas as manhãs, começando pela votação do orçamento que acontece hoje na Assembleia Legislativa do Estado. O que você destaca para a gente? Os deputados vão ter uma pauta muito intensa, eles inclusive cogitam, a mesa diretora cogita que a sessão possa ir até a madrugada, porque eles faltaram na semana passada, a gente registrou aqui 2 faltas, né? Sim. Que não teve votação. E eles estão interessados em zerar a pauta, porque alguns dos projetos, acho que mais de 60 projetos, que tem na pauta desse ano ainda para fechar, são projetos próprios parlamentares. Eles mesmos conversaram comigo na semana passada, que tinham interesse que alguns projetos fossem aprovados naturalmente, né? Então, há nessa pauta de hoje, agora pela manhã, provavelmente, a votação desses cerca de 60, entre 40 e 60 projetos, maioria dos deputados, eu sei que tem alguns também de interesse do Tribunal de Contas do Estado, que o deputado Serafim Corrêa, inclusive, tem se manifestado publicamente contrário, né, porque cria novos cargos, no momento em que o próprio governo do Estado tem dificuldade com congelou salários, enfim, servidores públicos, tem toda essa situação, essa realidade em relação aos outros poderes, sobretudo nas classes mais numerosas, né, como professores, policiais. Então, ele adverte os outros deputados sobre o impacto negativo dessa medida, mesmo relacionada ao Tribunal de Contas do Estado. E a outra coisa é uma criação de multas, ampliação do valor das multas para os contas, né? Uma medida que o Tribunal de Contas tenta para evitar, acho que um número excessivo de gestores que não prestam contas na data correta, enfim, para esse controle. Mas o deputado Serafim Corrêa acaba colocando que isso é uma medida que não é razoável, né, em função de todos os problemas que ela envolve, né, e ele levanta que tem problemas jurídicos também, né, que não é possível fazer esse tipo de alteração por meio de uma legislação na Assembleia. Hoje também na Assembleia, o presidente da Casa, Josué Neto, vai apresentar o balanço do ano legislativo, né? Vai ter bastante conteúdo aí na Assembleia Legislativa do Estado. Ah, sim, pois é. E à tarde a previsão da lei orçamentária, o principal, né? Lei Sim. orçamentária, a previsão de como o governo Wilson Lima apresenta suas definições, aí sim, um ano em que ele deve executar um orçamento que foi organizado por ele próprio, né? E o plano plurianual. Então, em função dessa pauta mais extensa, eles devem entrar, acredito que devem entrar, estão dispostos, pelo menos, a entrar pela noite para fechar a pauta e, a partir de amanhã, já iniciar o recesso, né? O que eu soube é que a Comissão de Assuntos Econômicos, que é presidida pelo deputado Ricardo Nicolau, vetou todas as emendas individuais, né? As únicas que estão na pauta são as emendas coletivas e as emendas impositivas. Agora, Rose, a gente muda de assunto. Você tem novidades sobre o caso Flávio? A novidade na verdade, já está noticiada aí pela mídia, né, em relação à conclusão do inquérito do Ministério Público do Estado do Amazonas, aquela investigação paralela a que a Polícia Civil fez, né, acho que tem mais ou menos um mês que a Polícia Civil fez e concluiu o seu próprio inquérito, né,
indiciou o Eliseu, funcionário da segurança do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, e o amigo dele, o Mike, aqueles dois homens que entram naquela imagem do condomínio, né, da casa do enteado do prefeito, no carro da prefeitura. Esses dois homens foram indiciados pela Polícia Civil pelo homicídio direto, e o Alejandro, enteado do prefeito, de forma indireta, né? O inquérito indica que ele da Polícia Civil, deveria ter agido e não agiu, então é alguma coisa sobre omissão que é questionado tecnicamente pela defesa, e me parece que há argumentos interessantes aí que podem ser plausíveis, né, durante uma investigação. Mas o Ministério Público ele foi por uma outra linha. Ele também indiciou o Alejandro, mas aponta ele como alguém que participou diretamente do homicídio do Flávio Rodrigues, do engenheiro Flávio Rodrigues. O Ministério Público apresenta seu próprio enredo, embora não detalhe cronologicamente, passo a passo o que se passou. Ele apresenta, nas informações que colheu do inquérito, das investigações e tudo mais, que o Eliseu e o Mike, eles chegam ao condomínio, eles colocam, inclusive, sem balaclava, sem qualquer disfarce, a partir de um chamado de quem o Eliseu era hierarquicamente respondia, né? Para atender a casa depois de uma confusão que já estava estabelecida na casa do Alejandro, né? E aí ele coloca que os dois tiram o Flávio depois que o Flávio foi agredido, portanto, agredido dentro do ambiente, porque, segundo o Ministério Público, a perícia feita dentro do carro da prefeitura mostra que há sinais de sangue, material genético do Flávio dentro do carro, né? Ele coloca ali que houve uma série, ele, quando eu falo, é o promotor Igor, né, Stalin, que assina esse inquérito, mas que teve aí, me parece, pela coletiva que eles fizeram na semana passada, né, Arthur, foi na semana passada a coletiva, né? Isso. Então, tinha mais 2 promotores lá, mas quem assina é ele, o promotor Igor Stalin. Então, que ele coloca que ele teve uma série de depoimentos desencontrados, né, que uma hora falava uma coisa, outra hora falava outra, ele disse que aqueles depoimentos foram arrumados, né, inclusive ele indicia uma das pessoas, aquele que se trancou no banheiro, Júnior, por falso testemunho. E aí ele diz que o Alejandro reconheceu o Eliseu, funcionário da prefeitura, inclusive ele próprio confessa isso depois. O Alejandro tinha conhecimento do Flávio estar machucado, está sendo levado ainda provavelmente com vida, e que poderia ter intervido para salvar a vida do Flávio, que estava na casa dele a convite dele, né? Tinha o promotor coloca lá que tinha 2 portarias, né? O Eliseu com o carro da prefeitura e com o corpo do Flávio passa por 2 portarias, e que ela só permite entrada e saída de veículos a partir da autorização, né, das pessoas que moram naquele condomínio, e que o Alejandro poderia ter intervido e evitado, portanto, a morte aí do Flávio nesse sentido aí. Mas ele também coloca no inquérito que ele teve participação direta na agressão que o Flávio sofreu ali dentro. O promotor também vai destacando uma série de questões em relação às agressões que o Flávio sofreu, e colocando ali como qualificação desse homicídio, né? E aí a forma da violência muito cruel, né, que a gente já falou também a partir das informações que a gente teve ali no inquérito, né, muita violência contra o Flávio, e os laudos que estão colocados aí no inquérito, que ele não teve chance de reação, chance de defesa. Então, resumidamente, eu acho que é isso. Eu acho que eu ainda não consegui ver respostas em relação à presença de um funcionário da prefeitura no cenário de crime e um carro da prefeitura, e que responsabilidades o poder público, né, que é um enteado do prefeito, tem nesse sentido. Isso aqui não está nesse inquérito, e a motivação. O promotor, no inquérito dele, nesse relatório dele, ele diz que nesse momento não é possível colocar pontos a respeito dessa motivação, que pode ser aí uma das qualificadoras desse homicídio, mas que ele trará informações, ele dá essa indicação que esse assunto vai ser tratado em um outro momento, não na conclusão desse primeiro passo
dessa investigação, né? Porque acho que no decorrer do processo novas questões ainda acabam surgindo, né? Nesse inquérito também, por exemplo, não tem nada a respeito da quebra do sigilo telefônico, que a gente, por meio de acesso às informações, né, por meio das nossas fontes, soube que foi pedido e foi autorizado. Sim. Mas não tem nada aqui a esse respeito. Rose, rapidamente, reprovação de deputados e senadores volta a subir e atinge 45%, é o que aponta a Datafolha. Olha, isso é uma matéria de destaque do jornal Folha de São Paulo hoje, né? Resultado daquelas pesquisas que a Datafolha fez há 2 semanas. A gente foi vendo o resultado a respeito da percepção da avaliação do presidente, né? E agora eles fazem sobre o Congresso Nacional, né? Sobre essa representação aí parlamentar. E eles colocam que, apesar daquela renovação que foi feita nas urnas, né? Logo no início do ano o Datafolha fez alguma pesquisa nesse sentido e havia uma expectativa melhor em relação à atuação dos parlamentares. Nesse momento não há essa avaliação, esse descrédito deles, né? Descrédito popular, ele é alto, né? Ele continua alto, essa má avaliação, ela é algo que o próprio Datafolha coloca como algo histórico, isso não foi alterado nesse ano, e que inclusive está abaixo, né, Arthur, abaixo da avaliação, ela é mais alta do que a reprovação que o próprio presidente Bolsonaro apresentou nas pesquisas, né? Então, assim, dá, num primeiro momento, talvez uma impressão de que essa avaliação tem a ver com essa relação de independência, de choque, algumas vezes de alguns embates, que o Congresso travou ao longo do ano com o presidente, com o governo Bolsonaro, que não conseguiu se articular politicamente ali. Mas quando você vai ver os detalhes das pesquisas, não é bem por aí, porque a pesquisa diz que os bolsonaristas, por exemplo, são os que mais aprovam o desempenho dos parlamentares, né? Então, você viu ali na pauta desse Congresso ao longo do ano a reforma da Previdência, né? Acho que foi uma das principais pautas, e que é algo que acaba sendo interpretado como ruim para o trabalhador no momento em que há uma crise econômica estabelecida, várias informações relacionadas aí ao consumo, à qualidade de vida das pessoas, que atinge a todas as classes, mas principalmente quem mais sofre duramente com isso são as classes mais pobres do país, né? A classe pobre e a classe média também, né? E eu acho que isso aqui também levanta para a gente um ponto que a gente tratou na semana passada, acho que o site da Band não publicou nesse dia, o comentário da coluna, não lembro exatamente, não ficou registrado, mas acho que quem ouve diariamente lembra. Nós falamos aqui sobre as pautas dos deputados, né? Havia ali uma tentativa de recado para o presidente da Assembleia, em função de descontentamento que os políticos apontam, os próprios deputados da base apontavam, direcionados a partir de ideias do vice-governador, né, do Estado, para dar aquele recado, enfim. Mas a gente falava que de tudo, todos perdiam, né? Os parlamentares, o poder legislativo perde. Por quê? Porque há no senso comum das pessoas já uma avaliação muito negativa em relação à atividade dos deputados, né, de políticos, né? Há esse entendimento de que não há uma atuação em função de interesse da população, mas sim relacionada às relações de poder, né? Então, quando eles agem dessa maneira, claramente passam recados políticos, claro, mas também passam recados a respeito de si próprios, né, para a população. Essa pesquisa da Datafolha, acho que ela vem aqui confirmar aquele comentário que a gente fez na semana passada. Rose, a gente agradece a sua participação. Se tiver qualquer novidade, é só acionar a nossa equipe. Uma ótima semana, bom trabalho. Provavelmente ao longo do dia pelo orçamento, né? Sim, exatamente. Obrigado, Rose. Bom dia. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Dos números da economia do Brasil e do mundo, ao dinheiro que entra e sai do seu bolso. Esta é a rádio de notícias mais ágil e completa. Rádio Band News FM 93.7.
Chegou o Bradesco Saúde Efetivo Manaus. Um plano para empresas a partir de 3 pessoas, feito especialmente para Manaus. Com uma rede dimensionada e de qualidade e com a melhor relação custo-benefício do mercado. Aproveite! Fale hoje mesmo com seu corretor ou vá a uma agência Bradesco. Bradesco Seguros, com você sempre com você. Por que apostar na Mega da Virada? Primeiro, porque o prêmio é de mais de 300 milhões e não acumula. Se não acumula, vai sair se você acertar 6 números. Se não, se você acertar 5 números. Se não, 4 números. Haha, mas esse prêmio vai sair sim. E pode ser pra você. Então já sabe. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul pra marcar a sua Mega. Mega da Virada. Prêmio estimado em mais de 300 milhões e não acumula. Aposte pela internet ou em uma lotérica. Já pensou? 8h41, 8h41 na capital amazonense. Muito bom dia para você acompanhando a Band News Difusora FM. Você está na companhia de Samara Souza e Arthur Coelho no Band News Manaus até às 10, com um resumo das principais informações desta quarta-feira e muito mais com a sua participação sempre pelo nosso canal direto de comunicação, nosso WhatsApp é o 993519370. A sua mensagem de voz, a sua mensagem de texto são sempre muito bem-vindas. Retirados do centro de Manaus, ambulantes ainda não foram realocados. Fala Ricardo Chaves. Os vendedores ambulantes que atuam na Avenida Epaminondas, no centro de Manaus, são retirados do local. Na área que abrange o Colégio Militar de Manaus e o Colégio Dom Bosco, há 3 paradas de ônibus. O grande fluxo de vendedores congestiona a área de embarque e desembarque de passageiros. Segundo ambulantes, eles foram removidos sem destino certo. Só em 2019, 113 pessoas são enterradas como indigentes em Manaus. Do total de corpos sepultados sem identificação, 101 eram do sexo masculino e 9 do sexo feminino, segundo o Instituto Médico Legal. Dos restantes, não foi possível fazer a distinção. O estado de Roraima deve receber mais 13 postos de atendimento do Programa de Restabelecimento de Laços Familiares aos imigrantes que chegam ao Brasil pela Venezuela. A iniciativa é do Centro Internacional da Cruz Vermelha. O programa já opera há 6 meses em Roraima e vai funcionar como um meio de os imigrantes se comunicarem com suas famílias. O objetivo é aproximar pessoas que estão afastadas por desastres naturais, migração, conflitos armados, problemas econômicos e violência armada. Após derrotar o Al Hilal da Arábia Saudita por 3-1 em partida disputada no estádio de Khalifa, na cidade de Doha, no Catar, o Flamengo está na final do Mundial de Clubes. O time brasileiro enfrenta no próximo sábado, dia 20, o vencedor do jogo entre Liverpool e Monterrey, que se enfrentam pelas semifinais hoje, a partir das 1h30 da tarde, pelo horário de Manaus. E o José do Parque 10, nosso ouvinte, final de telefone 8442, falando aqui, Samara, o jogo não foi tão horrível assim. Eu concordo. O primeiro tempo foi, eu disse aqui para ele, o Flamengo só desencantou no segundo, deixando todos apreensivos mais uma vez. O primeiro tempo foi horrível para os flamenguistas. Eu vi gente arrancando o cabelo, gente, você não tem noção. Mas o segundo tempo veio, refrescou, como a gente já falou aqui, o Arthur Coelho ganhou um gol de graça e terminou em 3-1 essa partida. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Atenção, você motorista que circula pelas ruas e avenidas da cidade, começando pela Alameda Cosme Ferreira, na chegada da rotatória do Coroado. Trânsito complicado por conta de uma ocorrência de trânsito. Ainda não foi constatada aqui pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, porém, o trânsito é intenso. É bom você evitar essa área do Coroado, o que tem gerado 2 quilômetros de retenção, que vai desde o Ouro Verde até o Coroado. Na descida pela Avenida das Torres, o trânsito também tem fortes retenções. Aquela via de escape para ter acesso a Efigênio Salles também tem trânsito com problemas. No sentido Parque 10, a gente
percebe aqui pelo mapeamento da Band News Difusora FM que tem problemas também na Maneca Marques, para quem está saindo, e na Avenida Carlota Joaquina o trânsito não é dos melhores para esse horário. Band News. Tempo. Tempo continua parcialmente nublado na capital amazonense, o sol tentando sair, mas entre muitas nuvens, 27 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica de 29 graus e a umidade relativa do ar em 79%. Está esquentando. Segundo a Climatempo, o sol deve aparecer entre nuvens, como a gente observa neste momento. Estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite. 90% de chances de 15 milímetros para esta quarta-feira, onde a temperatura máxima deve alcançar a casa dos 30 graus. 8 horas e 45 minutos, a ação retira ambulantes na área central. Vendedores afirmam que não foram informados onde serão realocados. As informações com Ricardo Chaves. Os vendedores ambulantes que atuam na Avenida Epaminondas, no centro de Manaus, são retirados do local. Na área que abrange o Colégio Militar de Manaus e Colégio Dom Bosco, há 3 paradas de ônibus. O grande fluxo de vendedores congestiona a área de embarque e desembarque de passageiros. Segundo o ambulante que não quis se identificar, eles foram removidos sem destino certo. A gente não podia ficar aí, vieram o exército, a polícia, né, tirou a gente dali. Aí a gente fiquei largado assim pela rua, né, sem saber, porque aí, nós depende daqui, né, pra trabalhar, depende das nossas coisas aqui, porque daqui que vai tirar o alimento dos nossos filhos e da nossa família, né, nós se mantemos daqui. Aí tiraram, aí fica pela rua, e quando o rapaz vem, a gente tem que correr, porque senão a gente leva nossas coisas pra ir, nossa mercadoria, nossos carros. Uma outra vendedora, que também não se identificou, diz que muitos estão sendo penalizados por culpa de alguns ambulantes que comercializam drogas. Eu tenho 3 filhos, daqui que eu sustento meus filhos, meu esposo. Diz que por um paga todo, né? Mas na nossa parte a gente só queria trabalhar para sustentar nossos filhos, comprar roupa dele no final de ano. Nem isso. Em 2014, no ano da Copa, foi realizada uma ação de retirada dos vendedores das avenidas Epaminondas, 7 de setembro e Eduardo Ribeiro. Mais de 20 mil ambulantes estavam na irregularidade. Todos os notificados foram transferidos para 3 galerias no centro da capital. 5 anos depois, eles voltaram para as ruas do centro. A secretária administrativa, Júlia Silva, diz que pegar ônibus ficou mais difícil. Trabalho no centro. Pego o ônibus ali na parada do militar e é complicado, viu? Às vezes tem camelô que fica no meio da rua, em frente ao ponto de ônibus. Às vezes a gente tem que se arriscar no meio da rua para passar do camelô. Assim, eu não sou contra a presença deles, mas eu acho que eles tinham que ter um lugar próprio para vender. Um fiscal da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Semusp, que não quis gravar entrevista, chegou a confirmar para a reportagem da Band News Difusora que a medida é uma ação coordenada entre a Prefeitura de Manaus, Polícia Militar e os colégios Militar e Dom Bosco. A reportagem tentou contato com todos os envolvidos no caso, mas não obteve resposta. E até agora ninguém se pronunciou, mas o importante foi a limpa que fizeram ali. Semana passada mesmo a gente falava sobre este assunto. Nada contra as pessoas estarem ali vendendo, né? Até tem a sua parte também ruim. Problema, gente, que estava prejudicando os usuários do transporte coletivo. Tinha gente colocando a sua barraca, o seu carrinho, entre a parada e o transporte coletivo na rua. Isso que era complicado. Como é que vai entender e aceitar uma situação como essa da bagunça que estava em frente ao Colégio Militar da parada? Fazendo com que as pessoas que circulam por ali se arrisquem pelo meio da rua, né, para de alguma forma competir o espaço com ônibus, veículos pesados, inclusive outros veículos que circulam naquela região. É bom que as pessoas tenham isso em mente, né, que tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim também. A gente não é contra de forma alguma você empreender, você ter seu próprio negócio, mas a partir do momento que você implica no ir e vir de outras pessoas, você de certa forma está prejudicando. Então, se está prejudicando, tem alguma coisa errada e alguma medida tem que ser tomada, e foi a medida tomada pelo município de retirar essas pessoas daquela área. Eu acho interessante que para ficar no local, tomar conta do local, ninguém pede permissão para estar ali. Agora, para sair, eles não querem sair de qualquer forma. Eles querem sair dali já com o local para onde eles irão. É incrível isso, gente. É uma queda de braço muito grande. Uma vez que você toma conta da rua, e a rua é responsabilidade do poder público, e você toma conta ali sem pedir licença, uma vez que você é retirado, e você quer ir para um local, ser realocado
para um local destinado pela prefeitura é uma situação complicada, uma queda de braço assim que perdura na nossa cidade. A gente só espera que realmente a prefeitura tenha encontrado um local específico para eles ficarem, mas eles nunca querem ficar em locais fechados. Eles querem estar aonde a população está, nas paradas de ônibus, nas ruas, eles querem ficar assim, aonde a população está. Infelizmente, é essa a realidade da nossa cidade, mas o outro lado também tem que entender, do jeito que estava, não dava para ficar. 8h49, cresce também o número de pessoas dirigindo sob o efeito de álcool esse ano de 2019. A reportagem é de Guilherme Guedes. De janeiro a novembro de 2019, aproximadamente 2.230 pessoas são flagradas sob efeito de álcool no trânsito, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN. No ano passado, foram 604 pessoas flagradas. Foram aproximadamente 24 mil testes do bafômetro realizados em 2019. Os dados revelam que no mesmo período ocorreram 250 operações de trânsito contra 144 em 2018. O diretor-presidente do DETRAN Amazonas, Rodrigo de Sá, destaca que o aumento de operações evita acidentes no trânsito. Nós já realizamos aproximadamente 250 operações. Então, os números mostram aí que nós intensificamos as ações de modo a ofertar, como eu disse, segurança no trânsito. Foram feitos mais de 24 mil testes com o etilômetro, por meio dos quais se flagrou 2.230 pessoas alcoolizadas. E eu costumo dizer que esse número, do ponto de vista da segurança pública, é extremamente positivo. As estudantes Brenda Batista e Raíssa Rossi foram vítimas da imprudência no trânsito. A mãe de Brenda, Antônia Batista, conta que o motorista do carro em que as jovens estavam dirigia sob efeito de álcool no dia do acidente. Ele começou a correr no trânsito, ultrapassando qualquer velocidade, qualquer limite de velocidade permitida. Ele estava consciente do que ele estava fazendo. Ele começou a beber, ele sabia que ele ia dirigir. Segundo o DataSUS, no Brasil, mais de 37 mil pessoas morrem todos os anos no trânsito das cidades e rodovias. Em todo o mundo, são mais de 1 milhão de pessoas, sendo que grande parte das mortes tem relação com o uso de álcool na direção, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS. Bom, aí, mais um número alarmante. Inclusive, a gente conversava ontem, Samara, ontem aqui no Band News Manaus, com o diretor-presidente do DETRAN Amazonas, fazendo esse balanço sobre o número de apreensões que tivemos. Fez um balanço no geral aqui no estado do Amazonas, diminuiu o número de pessoas, de certa forma, dirigindo, mas o número de apreensão também aumentou. Isso, de certa forma, é um ponto positivo e negativo. Positivo porque essas pessoas cada vez mais foram apreendidas e conscientizadas, e outras pessoas que poderiam fazer, vendo esse mau exemplo, evitam de sair sob efeito de álcool com o seu veículo, o que é muito ruim. Você está prejudicando a sua vida, prejudicando a vida de outras pessoas também, sem contar o número da multa, que é muito maior, muito superior ao dos últimos anos. E tem que ser multada mesmo, uma vez que você está cometendo um crime. E eu acho interessante que tem gente que não está nem aí mesmo. Às vezes tem o carro apreendido, paga lá a multa, porque o carro tem que estar todo regularizado. Se você tiver multas anteriores, você tem que pagar tudinho para tirar o carro do parqueamento. E tem gente que vai e comete outras infrações, principalmente dirigir embriagado. A gente vai repercutir no final do ano as matérias especiais que estão sendo veiculadas na rede Band News sobre este assunto, que é o trânsito. E a gente tem que falar sobre isso, principalmente no final do ano, onde acontecem as festas de Natal, festa de Ano Novo, né? Onde as pessoas se excedem, aí todo mundo fica corajoso. Quando eu bebo é que eu dirijo bem mesmo. Mas um dia a casa cai, um dia a situação pode ser revertida, ou você morre ou mata alguém. Então, é melhor você incutir essa ideia de que álcool e direção não combinam do que continuar com essa teimosia. Porque Exatamente. Um dia a casa cai e pode ser ruim para você ou para outra pessoa. E veja como as pessoas podem mudar esse cenário. Por exemplo, você vai sair com seus amigos, enfim, para uma confraternização, tem seu veículo em casa, sabe que vai ingerir bebida alcoólica, não leve seu veículo. Pague um táxi, pague um motorista de aplicativo. E faça mais essa... barato e até mais seguro. Exatamente, faça essa conta. Se você paga R$50 para ir
R$50 para voltar, fora o seu consumo lá, suponhamos que você gaste R$200. Aí não, quero ir com o meu carro, quero gastar pouco. Tudo bem, você vai com o seu veículo, carro tá bonito, você vai, tem o seu gasto lá, gasta R$100, ingere bebida alcoólica, é pego na blitz. Multa gravíssima, sem contar que você pode matar alguém, né? Porque você está sob efeito de álcool, você é preso, seu carro é preso, você perde a carteira. E aí você vai ter um prejuízo de, se seu veículo for apreendido, lá sem contar as multas que você já tem que pagar para tirar o veículo, um gasto de R$5, R$6 mil por uma questão de imprudência. Então a matemática ela ajuda até nesses sentidos e você tem que pensar nisso antes de sair de casa com o seu próprio veículo. 8h55. Ciclistas pedem mais segurança no trânsito em Manaus. Quem tem as informações é a Tawane Costa. Andar de bicicleta em Manaus pode ser um lazer, mas também é um grande desafio. Isso porque, além da falta de vias apropriadas, os ciclistas precisam disputar espaço com os motoristas no trânsito. Para o Emiliano Loblen, estes são os principais fatores que contribuem com os acidentes. Ele conta o que vivencia todos os dias. O condutor abre a porta, não presta atenção se está vindo alguém antes, aí ele acaba abrindo a porta e machucando o ciclista. Tem aquele condutor que quer entrar na via, só que tem um ciclista na sua frente. Aí ele entra na frente do ciclista, dá o sinal e entra na rua. As condições das vias também não estão de acordo quando um veículo chega perto dele e acaba se acidentando. Segundo um levantamento da organização Mobilize Brasil, a capital amazonense tem a pior proporção entre a malha cicloviária e a malha viária total da cidade. São apenas 6,9 quilômetros destinados exclusivamente aos ciclistas manauaras. Além de questões estruturais, eles também enfrentam outro problema: a falta de segurança no trânsito, é o que afirma Érica Lins. Principalmente à noite, a falta de respeito é imensa, tanto dos carros quanto das motos. O motoqueiro, ele reclama da falta de respeito que o carro tem com eles, né, os ônibus, mas eles em si não respeitam os ciclistas. Todos os ciclistas, eles só querem apenas o respeito. Valdenilson Ferreira também relata a mesma situação. Os motoristas aqui de Manaus não respeitam os ciclistas quando estão numa via pública. Uma outra vez eu estava indo aqui na Bola das Letras e um carro ia me batendo se eu não tivesse prestado atenção. Outra vez eu estava vindo da Ponta Negra e decidi atravessar com a bicicleta na faixa de pedestre. Aí vinha um motoboy e ele não parou. E ele olhou para mim: eu não sou obrigado a parar. A Secretaria Municipal de Infraestrutura diz que existem projetos para implantações de mais de 12 quilômetros de ciclofaixas na capital, mas não há previsão para início das obras. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, quem está pensando em ir morar sozinho vai precisar do que para viver bem nessa nova fase de vida? Viver bem nessa nova fase de vida, né, Felipe Bueno? Eu digo, se você pretende morar sozinho, faça um exercício monástico de minimalismo, vai que cola, né? Peraí, isso é importante para sua prosperidade se você está pretendendo morar sozinho. Faça um exercício monástico de minimalismo, vai que cola. Porque a gente sai da casa do papai e da mamãe, a gente fala assim: não, eu quero ter no mínimo o conforto que eu tinha lá. É daí para melhor. Eu quero montar minha nova casa, cheia de coisa. Não, faça o contrário. Diz assim: eu vou morar, né? Por isso que eu brinquei aqui, diz assim, um exercício monástico, né? De monge, entendeu? De minimalismo. Peraí, eu vou morar com colegas, eu vou dividir um apartamento, uma casa com colegas, ou eventualmente eu vou até morar sozinho. Qual é o mínimo do mínimo do mínimo que eu preciso para viver bem, né? Porque eu digo, nisso você vai descobrir fatalmente, né? E que bom isso, você vai descobrir que a gente precisa de muito menos para viver bem do que aquele bando de tralha, aquelas coisas todas que a economia de consumo vive tentando empurrar para dentro da nossa vida, prometendo que a nossa vida vai ser mais prática, mais rápida, mais eficaz, mais feliz e mais realizada e mais plena com tudo isso. Que nada! Só vai entulhar de coisa que dá trabalho para cuidar, coisa que dá trabalho para manter, coisa que vai sugar nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro. Então fique com o mínimo necessário, porque quem vai leve, você sabe, vai assobiando e vai mais longe. Você veja uma pessoa por aí na rua, tá carregando um monte de coisa, sabe? A pessoa vai afante, entendeu? Aí
Aí você é uma pessoa que vai leve, livre, solta ali, né? Vai olhando o passarinho, vai... Na vida financeira é assim. Se a gente for leve, a gente vai muito mais longe do ponto de vista de plenitude de vida. Então aproveita essa virada na sua vida. Você vai morar sozinho, aproveita pra, redefinir aí os seus conceitos do que é verdadeiramente importante e necessário ter para viver bem. Você que quer prosperidade radical na sua vida. Cuja fórmula, você sabe, nós temos aqui. Que é fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração. Vamos prosperar e vamos partilhar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. Agora 9 da manhã, 1 minuto. Muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Você que está em casa, no carro, no trabalho, nesta manhã de 27 graus, com sensação térmica de 29, de acordo com a Climatempo. Hoje, deixa eu ver se promete chover ou não, Samara. 15 milímetros? 15 milímetros. Acho que essa chuva Será vem no que chove? chuvisco em áreas isoladas. Vai por mim. Então você saia de casa preparado com a sua capa, com o seu guarda-chuva, não seja pego de surpresa. Nosso WhatsApp é o 993-519370. Um incêndio ocasionado pelo vazamento de uma botija de gás destrói completamente uma casa de madeira no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para conter as chamas, o incêndio aconteceu rápido e consumiu a casa em pouco tempo. Durante o incêndio que aconteceu no início da noite de ontem, ninguém ficou ferido. E além desse incêndio no bairro de Petrópolis, o Corpo de Bombeiros foi acionado por uma outra ocorrência no fim da tarde de ontem, no Vieira Alves, na rua Amapá. Também ninguém ficou ferido. Tinha uma pessoa nesse prédio, foi num prédio comercial, e acabou inalando fumaça e passou mal no local, mas foi rapidamente atendido pelo Corpo de Bombeiros e ficou bem. E ontem a gente estava lembrando justamente 1 ano do incêndio do bairro de Educandos, aí como fomos surpreendidos com essas ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas no fim da tarde de ontem e início da noite. E inicia, a partir de janeiro de 2020, o período de matrículas para novos estudantes da rede pública de ensino. Quem tem os detalhes é Alex Ferreira. Os alunos da rede pública de ensino municipal e estadual do Amazonas podem se matricular de 17 a 20 de janeiro do ano que vem. O procedimento poderá ser realizado via internet ou de forma presencial, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, em todas as escolas da SEDUC e CEMED. O anúncio foi feito nesta terça-feira, em coletiva com as secretarias de Educação Municipal e Estadual. Aumenta o número de casos de dengue no estado do Tocantins. Ao vivo da redação, a gente tem os detalhes com Guilherme Guedes. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, mais de 11 mil casos de dengue são confirmados no estado do Tocantins. O número representa um aumento de 415% em relação a 2018. Apenas neste ano foram confirmados 8 óbitos por dengue em 7 municípios do Tocantins. Outras 6 mortes permanecem em investigação. E o salário mínimo deve aumentar de R$ 998 para R$ 1.030
em 2020. De Brasília, a gente tem as informações agora com o João Pedro Melo. Em uma sessão rápida, o Congresso Nacional analisou e aprovou a proposta orçamentária para o ano de 2020. O texto prevê um total de 3 trilhões e 600 bilhões de reais para as projeções de receita e de despesa. O material prevê ainda 2 bilhões de reais para o chamado Fundo Eleitoral, que vai financiar as campanhas na eleição municipal do ano que vem. Além disso, o salário mínimo deve saltar dos atuais R$ 998 para R$ 1.031 em 2020. Ao mesmo tempo, a previsão é de que o déficit nas contas públicas chegue a 124 bilhões de reais. Pensa Manaus. Saúde. Agora 9h04, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e os trabalhadores também. Trabalhar em uma empresa que se preocupa com a saúde dos seus funcionários é o sonho de todo trabalhador. Inclusive tem pessoas que saem da sua empresa e vão para outras empresas só porque aquela empresa oferece o plano de saúde. Além de oferecer planos de saúde como benefícios, muitas empresas promovem ações de conscientização, orientações e cuidados com a saúde física e mental. Para falar sobre este assunto, recebemos hoje o gerente de relacionamento de uma gestora de planos de saúde, o Eudânia Souza. Eudânia, seja bem-vinda à programação. Um ótimo dia para você. Bom dia, Arthur. Obrigado pelo convite. Né? E a gente vai falar aí um pouco sobre esse tema. Eudânia, a gente começa aqui destacando, as empresas estão mais preocupadas com a saúde dos funcionários? Sim, Arthur. Hoje as empresas elas têm atuado bastante, né, nesse novo formato, né, de mercado, onde elas fazem com que os seus trabalhadores eles se sintam integrados, né? Então acabam que dando aí esse benefício do plano de saúde e com isso eles acabam tendo um retorno, né, muito positivo. Esse retorno acaba aumentando a produção, a dificuldade que às vezes o colaborador tem, né, da sua saúde pessoal, e eles acabam com isso, vendo que a empresa cede o benefício, e eles acabam que retribuindo isso de uma forma muito positiva para a indústria. Agora, Eudânia, né? Sim. Eudânia, qual é a obrigatoriedade ou não de uma empresa prestar esse benefício ao trabalhador? Bom dia, Samara. Esse benefício, às vezes a categoria, né, da indústria é que tem a obrigatoriedade. Os sindicatos determinam isso junto com as empresas, né? Então existem empresas que são obrigadas, né, por lei, através da sua convenção coletiva, né, a dar o plano de saúde para o colaborador, não só o plano de saúde, como também o plano odontológico. Né? E existem alguns segmentos, né, do mercado também que não são obrigados, no caso o ramo do comércio. Né? Essas empresas às vezes entendem que dar o benefício ajuda, né, no desempenho da empresa. E as empresas acabam que cedendo, né, estão tendo essa visão e estão aí disponibilizando esses benefícios para os colaboradores. Você falou no início que quando a empresa oferece esse tipo de serviço para os colaboradores, o resultado, né, e o colaborador, ele contribui em forma do seu trabalho, trabalha melhor, sabe que tem ali um serviço que caso aconteça alguma coisa comigo, eu tenho para onde me dirigir. E tem algumas empresas também que oferecem até um setor psicológico, né, porque hoje a vida é muito agitada, tem gente que tem os filhos, tem as questões de casa, tem as questões do trabalho, às vezes trabalha 8 horas, fica mais de 8 horas e a cabeça fica a mil, né? E isso é fundamental e até uma sugestão que muitas empresas vêm aderindo a essa nova proposta, podemos dizer assim. Correto, Arthur. Hoje, a maioria das empresas, elas perceberam que os benefícios na área da saúde reduz aquilo que a gente chama de absenteísmo, né? Absenteísmo é quando o colaborador ele se ausenta do trabalho por algum motivo, né? Então, às vezes, o colaborador ele só chega a se afastar do trabalho por conta de doenças infecto-contagiosas, né? Então, o camarada teve ali uma suspeita de tuberculose,
ou teve ali uma suspeita de dengue ou alguma doença assim que possa, né, comprometer os outros colaboradores, e aí ele se afasta. E quando você tem esse suporte, né, de orientação, de acompanhamento, que é um setor que as empresas estão implantando, então o colaborador ele se sente seguro, né? Então a gente tem uma equipe multidisciplinar onde tem assistentes sociais, né? Tem médicos, tem biólogos, né? Tem psicólogos. Então são vários profissionais, né, atuando para fazer a gestão da saúde daquela empresa. E todos esses programas de prevenção, de acompanhamento, acabam que deixando o colaborador mais seguro, né? Ele fica confortável em poder contar com esse suporte da empresa. E acabam com isso, né, valorizando o seu trabalho e se desempenhando melhor, né, nas suas atividades. Ainda tem trabalhador que não quer dar o benefício ou melhor, ainda tem comerciante, ainda tem empresário que não quer dar o benefício ao seu funcionário por medo de aumentar aí o número de atestados médicos por meio desse benefício? Na verdade, existe vários casos, né? Então, por exemplo, existem empresas que eles não arcam 100% do custo, né, do plano de saúde. Existem modalidades hoje de contratos em que a empresa ela faz um plano por adesão, né? Então o colaborador ele adere ao plano de saúde e como ele fornece ali uma grande quantidade de vidas, ele acaba aqui reduzindo o custo do plano de saúde. E aí ele acaba de alguma forma contribuindo, né, para que o colaborador tenha esse benefício. E ele entende que é um benefício importante, né? E às vezes alguns eles fazem com a participação de 50%, né? Então isso varia muito de caso a caso. Quer dizer, o trabalhador também às vezes contribui. Contribui, que aí se ele for ver um plano no mercado, às vezes o plano se torna mais caro de que ele fazendo nessas modalidades empresariais, né? Que são planos empresariais coletivos. Então essa situação, podemos dizer que está desmistificando, o trabalhador já não entende mais dessa forma, mas muito pelo contrário, não, eu tenho que prestar esse benefício ao meu trabalhador para que eu possa ter um retorno também dentro da empresa. Sim, na grande maioria as empresas, elas já estão entendendo isso, né? Elas cedem o benefício, né, e entendem que isso traz um retorno muito positivo, né, e eles estão investindo muito em ações nesse sentido. E na grande maioria, né, nas empresas do polo que nós trabalhamos, a gente percebe que as empresas elas vêm cedendo, né, inclusive empresas que também não são obrigadas a dar os benefícios, eles acabam que inserindo esses benefícios por entender que isso é muito positivo, né? O retorno, né, é muito um retorno social, um retorno na qualidade da produção, na eficácia da produção, né? Então a empresa passa a fornecer aí esse benefício e entende que isso é positivo para a empresa. Você falou aí da questão das fábricas, né? Pergunto para você quais são aí os principais fatores que afetam a saúde do trabalhador no ambiente fabril. As fábricas... Os principais fatores que afetam a saúde do trabalhador no ambiente fabril. Como eu falei anteriormente, na grande maioria são doenças infecto-contagiosas. É isso que afasta o colaborador, né, do ambiente fabril. Mas aí também tem as questões de pessoas que trabalham com ambientes insalubres, né, que mexem com química. Movimentos repetitivos, né? Isso. E também tem alguns casos, né, mas as empresas hoje elas têm atentado muito em relação à qualidade do trabalhador, né? E hoje existem muitos órgãos de regulamentação que estão atuando diretamente nas empresas então assim, as empresas elas têm cumprido a legislação, né? E nós que atuamos ajudando as empresas a dar os benefícios, elas percebem que alguns processos que são prejudiciais à saúde dos colaboradores, eles acabam que atuando diretamente para reverter aqueles processos, né? Então, existe uma equipe interna nas empresas que fazem esse trabalho.
Então, assim, se eles percebem que uma linha está causando ali movimentos repetitivos, que está fazendo com que os colaboradores estão utilizando muito o ortopedista, então eles acabam que atuando ali naquele procedimento, naquela linha, para reverter aquilo, porque a gente hoje consegue passar para a empresa a utilização dos usuários. Então a gente consegue ver se naquele setor aqueles colaboradores, né, estão utilizando ali, por exemplo, o ortopedista, a área de mão, de ombro, perna, e aí você acaba aqui informando a empresa, e a empresa ela vai tomar uma atitude para melhorar e diminuir, né, esse número de casos. Quem decide essas questões? É o próprio médico, a consulta da pessoa, do colaborador? Até porque as pessoas que fazem esse tipo de trabalho com movimento repetitivo, né? Eu não sou médico, mas futuramente, se fizer isso por muitos anos, pode ter algum tipo de problema, né? Na atuação do sindicato, das empresas, seria uma opção, com o tempo, mudar essa pessoa de vaga ou não? Sim. Hoje eles percebem isso, né, através... existe hoje os SESMITs, né, que são instituições que ficam, setores dentro da empresa, que atuam na saúde do trabalhador. E o médico do trabalho é quem avalia isso, né? Então, cada empresa, elas têm aí os seus profissionais médicos e em contato conosco, né, que essas informações são passadas direto para o médico da empresa e eles vão ajustando, né, ali a produção, que internamente eles acabam que informando a sua engenharia e vai mudando. E muda aqueles profissionais de setores onde eles vão fazendo os rodízios. E além disso, a gente, quando eles se afastam, chegam casos que colaboradores são afastados, né, por curto período de tempo, vai depender do CID, né, do afastamento. E aí nós temos equipes, né, que a Provisa, ela tem as equipes de assistentes sociais que visitam esses colaboradores e fazem esse trabalho de acompanhamento, né, vendo o que ele precisa no plano de saúde, vendo se ele está precisando de uma consulta, né. Às vezes o plano de saúde demora, né, para ceder essa consulta, a gente vai lá, ajuda a antecipar isso e acaba que com isso fazendo um acompanhamento, né, e o colaborador acaba ficando satisfeito por essa presença, né, da equipe da Provisa e a gestão da empresa que está preocupada com a saúde do colaborador. Aí eu já penso que a melhor forma de combater é prevenir. Como as empresas, né, podem estimular a saúde mental dos funcionários? Bom, nos últimos anos, a gente vem percebendo que as empresas, elas têm se preocupado muito com a saúde dos colaboradores. E cada mês, né, nós temos um calendário de saúde. Por exemplo, janeiro é janeiro branco, né? Janeiro branco está relacionado com a questão da saúde mental, né? Nos últimos 3 meses do ano, outubro, novembro e dezembro, que é outubro rosa, né, novembro azul e dezembro vermelho, que é sobre IST, AIDS, e ao longo de setembro amarelo, né? Então, cada mês as empresas vêm entendendo que existe uma campanha de saúde alusiva àquele mês. E quanto à campanha que vai se iniciar agora em janeiro, que é o Janeiro Branco, nós temos aí programas com psicólogos, né, onde a gente orienta os colaboradores a reflexão da sua saúde, não só física, né, mas também a saúde mental, porque ela é a base, né, a base da nossa... a gente só consegue trabalhar se mentalmente a gente estiver bem de saúde. E a gente acaba aqui fazendo encontros, são palestras com psicólogos, né, onde esses psicólogos orientam esses colaboradores sobre a sua saúde mental, né, sobre a nossa vida agora, que é uma vida muito rápida, moderna, né, as informações são muito rápidas e a gente hoje acaba que deixando, né, de apreciar o belo, fazer aquilo que geralmente quando nós, alguns anos antes, a gente fazia bastante, né? Então, hoje, a saúde mental é muito importante e a gente entende que esse é o nosso grande desafio, é fazer ações, né, que acabam que
cuidando da saúde mental do colaborador e também da saúde física. Interessante isso, me faz lembrar. Vocês não estão só preocupados em vender plano de saúde, mas muito pelo contrário, em manter realmente a saúde do trabalhador, colaborando dessa forma na prevenção com as empresas. Interessante. Bom, agora são 9h19. A gente conversou no Pensa Manaus Saúde de hoje com o gerente de relacionamento de uma gestora de planos de saúde, Eudane Souza, aqui no Pensa Manaus Saúde. Muito obrigado, Eudane, pela sua participação. Fica aí o convite para estar conosco em outras oportunidades também. Nós aqui agradecemos aí a oportunidade, né? E você, ouvinte, que está ouvindo aí o programa e trabalha aí no polo industrial, né? Nós temos aí feito, hoje, a Provisa, ela cuida aí cerca de 130 mil vidas, né? Em todo o polo industrial. E atuamos, né, com o objetivo de fazer com que o colaborador ele não venha padecer, né, nos hospitais, porque muitas das vezes as operadoras elas fazem os seus contratos e às vezes por algum motivo tem essa relação ela é muito complexa, né, e aí requer uma oportunidade, né, que no caso foi como surgiu o nosso mercado, da gente trabalhar, né, nesse sentido de fazer com que os colaboradores não venham a padecer, né, nas suas consultas, nas suas cirurgias, né, nos procedimentos que eles precisam fazer. E aí nós estamos aí com eles, né, para atuar, né, em ajudá-los e fazer com que eles utilizem o benefício de uma forma, né, completa e eficiente. Quanto tempo atua Manaus? Nós já atuamos em Manaus em cerca de 10 anos, né, de mercado. Então a gente já trabalha aí em várias empresas do polo industrial, né, e hoje nós estamos aí aproximadamente com 130 mil vidas fazendo a gestão dessas vidas. Obrigada pela participação. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Sua viagem com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo e segue a temporada de perguntas e respostas do Sua Viagem, solucionando a dúvida que você envia para suaviagem@bandnewsfm.com.br. Hoje eu vou viajar na viagem do Lucas, ouvinte da Band News FM Rio de Janeiro. Em fevereiro ou março, ele planeja ir com a Excelentíssima para Colômbia. Tá pensando em passar entre 15 e 20 dias por lá e gostaria de sugestões de roteiro. Por enquanto, ele sabe que quer visitar Bogotá, Cartagena e a ilha de San Andrés, com um tempinho maior em San Andrés para descansar. O Lucas quer dicas de lugares para completar esse itinerário. Muita gente falou para ele esticar até a zona cafeteira da Colômbia, nas montanhas, mas ele já deu uma olhada e acha que não vai curtir não. Em Bogotá, você precisa dormir 3 noites. No primeiro dia você chega, no segundo dá para fazer o tour do centro histórico e subir ao Monte Serrat, e no terceiro dia você pode fazer o passeio à Catedral de Sal de Zipaquirá, nos arredores. Claro que com mais dias em Bogotá, você pode curtir a cidade, a cena gastronômica, visitar mercados. Cartagena também não requer muito tempo de permanência não, porque os passeios para fora da cidade não são legais. A única praia realmente sensacional, que é a Praia Blanca, é muito conturbada. É um passeio que mais chateia do que diverte. Minha dica: pegue um hotel no centro histórico com piscina, daí fica perfeito. Fique 3 ou 4 dias e quando sair você vai querer voltar num outro ano, você vai ver. A ilha de San Andrés, como todo lugar de praia, não tem permanência mínima nem máxima. Fique tantos dias quantos você vai querer curtir praia. Hospede-se no centrinho da vila, perto da ilha, perto da praia de Spratbite, e você vai ter uma praia absolutamente perfeita a passos do seu hotel. Muito bem, esses 3 destinos dão uma viagem calminha aí de uns 12 dias. Um lugar fácil de encaixar no seu roteiro é a ilha de Providência, que fica a meia hora de teco-teco de San Andrés. Querendo passar os 20 dias na Colômbia, pense em encaixar entre Bogotá e Cartagena a cidade de Medellín. Vai por mim, viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme, no cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso.
Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 9h24 na capital amazonense e 94,4% dos trabalhadores por conta própria do Amazonas não possuíam um empreendimento registrado no CNPJ em 2018. Apenas 5,6% estavam regulares com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, de acordo com os dados do IBGE que foram divulgados na manhã de hoje. O PNADC, de características adicionais do mercado de trabalho, revela ainda que 8,4% das pessoas ocupadas no Amazonas trabalhavam em via ou área pública. O Ministério Público Federal recomenda que a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira adote uma série de medidas para regularizar a destinação de resíduos sólidos ao lixão do município no interior do Amazonas. A medida inclui sugestões como a suspensão imediata de depósito ou queima de objetos e a apresentação de plano para recuperar a área degradada. De acordo com o documento, além de descumprir diversos itens da legislação brasileira, o lixão vem causando há anos sérios transtornos e problemas de saúde à comunidade indígena Boa Esperança. O baixo número de leitos de UTI dos hospitais disponibilizados à população em Marabá, no Pará, faz o Ministério Público pedir a ampliação na quantidade dos equipamentos em ação na Justiça. No documento, o órgão justifica que todas as tentativas extrajudiciais de resolver o problema não tiveram êxito. Desde quando a investigação foi iniciada em 2015, vários relatórios emitidos por órgãos técnicos concluíram pela insuficiência de leitos gerais e leitos de UTI nos hospitais regional e municipal de Marabá. O destaque agora vem de Brasília. Fala Márcio Rocha. O plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que regula o uso das redes sociais pelos magistrados de todo o país. Pela proposta, o juiz não deve publicar conteúdo político partidário na internet e ficam proibidas críticas ou elogios públicos a políticos e partidos. Segundo o CNJ, o objetivo dessa medida é evitar que esses comentários possam levar a sociedade a duvidar da independência e da imparcialidade do Poder Judiciário. A decisão foi vista com desconfiança pelas associações que representam os magistrados brasileiros. E a gente tem aqui a participação do nosso ouvinte, final de telefone 8268. A gente estava falando sobre a retirada dos ambulantes na área do Colégio Militar, do Colégio Dom Bosco. O nosso ouvinte lembrou bem dos ambulantes que entram no ônibus e também, de alguma forma, causam transtorno no transporte coletivo. Nosso ouvinte mandou sua mensagem de voz e vem falando sobre o assunto. Bom dia, amigos da Band News Manaus. Amo essa rádio, ouço todo dia. Meu nome é Andrew. Em respeito ao transporte coletivo, esses ambulantes, sai um, entra outro. Tem mais vendedor dentro do ônibus do que fora. Pensa numa situação. A gente não tem uma viagem sossegada. Todo dia a mesma conversa. É muito vendedor no ônibus. Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Que seja tomada as providências aí por parte da prefeitura. Bom dia a todos. Até mais. Obrigada, André, pelas informações. Obrigada pela participação. O André é tão bonito, ele dizia, eu amo essa rádio. Ai, que legal, que bom, André. né? Forte ter essa abraço receptividade. A gente vai fazer essa lembrança aí à prefeitura. Sem dúvida. Samara, um outro problema que voltou à tona é o número de pessoas em sinais que têm o costume de limpar o para-brisa das pessoas, às vezes sem a permissão. Os limpadores de para-brisas. Os limpadores de para-brisas, né? Outra coisa, não são apenas amazonenses, brasileiros, mas tem um número enorme de venezuelanos que estão fazendo esse tipo de trabalho. Uma das ruas, Leonardo Malcher, no cruzamento para ter acesso a Getúlio Vargas. Ali tem um número de pessoas enorme que parece que vão em grupo em um só carro.
um chega, um levanta o limpa para-brisa, outro vai por trás e um vai jogando água. É uma questão de louco, assim. E ai de você se não pagar. Tem essa. Ai de você se não dá uma moeda, pelo menos para 2. É uma situação bem complicada. Acho Vai encarar essa galera? Vai encarar uma Não, situação né? dessa, né? Ainda mais eu que sou mulher. E aí é importante a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, que inclusive já enviou nota pra gente, falando dessa situação, de fiscalizar essas áreas, né? Principalmente pontos específicos, áreas comerciais, esse tipo de pessoa, né? Essas pessoas, claro, estão ali querendo ganhar um dinheiro a mais, mas tem uns ou outros mais intencionados que, se você não pagar, ou arranha o carro, quando você acelera, joga uma pedrinha, né? Enfim, tem uma série de falam palavrão. Tem toda essa questão aí. Então a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública deve ficar atenta a essa questão também. 9h30. Hoje, 12 vias do conjunto Vieira Alves, no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona sul de Manaus, situadas ali entre as ruas Pará e João Valério, dentro do perímetro das avenidas Maceió e Djalma Batista, estão com sinalização de trânsito revitalizada. Para falar sobre este assunto, está conosco ao vivo por telefone o chefe de operações da Zona Centro-Sul, Hudson Vadic, é isso? Seja bem-vindo à programação. Bom dia, Hudson. Bom dia a todos. A gente começa aqui destacando, né, como é que né, na questão dos semáforos lá e como é que está sendo essa atuação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Bom, nós estamos com a nossa equipe de agentes que vão permanecer durante 15 dias orientando os condutores quanto a essas mudanças que ocorreram nessas 12 ruas que ligam a Rua Pará à Avenida João Valério. Então, nossos agentes estão orientando. Essas vias foi implantado um sistema que nós chamamos de sistema binário, onde elas passam a ter o sentido único de circulação. Uma rua ela vai ligar a Pará a João Valério e a outra no sentido contrário, sempre alternando até o final das 12 ruas, no trecho entre a Maceió e a Djalma Batista. Mas enquanto estiver implantando essa situação, essas mudanças no Vieira Alves, agentes de trânsito já estão no local? Sim, nós já estamos com as nossas equipes lá no local. Todo esse trecho ele foi revitalizado desde a pavimentação, a Seminf fez o recapeamento dessas ruas, o Instituto de Mobilidade Urbana entrou com a sinalização e agora é o período de implantação. Então nós estamos aí durante 15 dias com nossos agentes fazendo essa orientação. Essas ruas, nenhuma delas tem circulação de ônibus, não, né? E se tem, como é que ficou essa mudança? Não, elas não circulam ônibus, que elas são vias transversais que só ligam a João Valério, a Pará e vice-versa. Agora, Hudson, essa mudança veio a pedido dos moradores, comerciantes da área, ou foi um estudo feito pela própria prefeitura? Ali já, além do pedido, né, dos empresários que trabalham naquela área, porque o Vieira Alves se tornou uma área comercial muito grande, então são mais de 800 empreendimentos ali que funcionam naquela área. Então, o estacionamento, a circulação ficou um pouco complicado, porque anteriormente aquilo era uma área residencial, que acabou se transformando numa área comercial. Então, houve essa necessidade, com isso nós ganhamos espaço para os veículos circularem e também ganhamos espaço de estacionamento. Então, toda a área de estacionamento lá já está sinalizada, os pontos onde você pode ou não pode estacionar. E agora, com certeza, os moradores, os comerciantes estão agradecendo porque facilitou a vida de todo mundo ali. Vai dar mais fluidez às vias ali do Vieira Alves? Sim, com certeza. Porque as vias, muitas delas funcionavam no sentido duplo de circulação. Então, às vezes estacionava um carro, até que fosse deslocada uma equipe ao local para retirar o veículo, demorava um certo tempo por conta do tamanho da cidade. Então, com isso, não, está bem definido os locais onde pode ou não pode estacionar.
Isso é importante mesmo, porque quem circula ali naquela área do Vieira Alves percebe que algumas das vias até tem a sinalização, mas tem um grande número de comércio por ali e algumas das placas ficavam meio que escondidas, aí você não sabia qual via era mão dupla, qual era mão única, e aí para você fazer esse acesso a outras ruas ficava um pouco complicado. Mas eu pergunto para você que ali nas proximidades também está tendo aquela obra na Avenida Constantino Neri. Como é que está essa questão da última mudança que foi feita? O trânsito flui bem naquela região ou ainda tem ainda gera problemas para os motoristas, principalmente no horário de pico? O que houve agora, a última mudança, foi a inversão do contrafluxo. Antes ele funcionava no sentido centro-bairro, ele passou a funcionar no sentido bairro-centro. E também na área que está interditada, foi concedido ali um trânsito local para aqueles comércios que tem ali naquela área. Então, melhorou um pouco, né? Com certeza vai melhorar bastante assim que a obra for concluída. Nós estamos agora no período de férias, onde diminui em torno de 20% a 30% a frota circulante de veículos na cidade de Manaus. Então, aproveitar para pedir aos condutores um pouco mais de cautela, porque como as vias ficam mais vazias, muita gente tenta exceder na velocidade, né? E nós temos pedestres atravessando, pedimos também a atenção aos pedestres para que atravessem somente nas faixas destinadas a eles. E certifiquem que os veículos pararam antes de atravessar. A gente conversou aqui no Band News Manaus com o chefe de operações da Zona Centro-Sul, Hudson Vadik, falando sobre a situação do trânsito na área do Vieira Alves, com a mudança na sinalização. Vou tentar arrancar alguma informaçãozinha sobre a operação de fim de ano. Já tem alguma novidade? Não deu para entender. Sobre a operação do fim de ano na capital amazonense, já tem alguma novidade, alguma definição de como é que vai funcionar? Nós já estamos iniciando a Operação Natal, né, que é todos os anos, onde nós deslocamos uma quantidade maior de agentes para as áreas comerciais, a área central, a área das zonas onde funciona o comércio mais forte. Então nós já estamos com um reforço nessas áreas, até por conta que os grandes corredores estão funcionando melhor devido à diminuição da quantidade de veículos, e esses agentes nós deslocamos para essas áreas, para a nossa Operação Natal, que é realizada todos os anos. Perfeito. Hudson, a gente agradece a sua participação. Um ótimo dia, bom trabalho. Bom trabalho a todos também. Bom dia. Bom dia. 9h37, 9h37 na capital amazonense. Especialistas alertam a população para o crime da pirâmide financeira. Saiba como identificar essas características na reportagem de Maurício Max. A promessa em ganhar dinheiro fácil seduz pessoas menos atentas a caírem em um grande golpe que pode transformar lucro em prejuízo. O crime, apesar de combatido pela polícia, ainda faz novas vítimas em Manaus. A economista Denise Kassama alerta a população sobre como identificar a atividade ilegal. Existem aquelas propagandas que falam sobre ganho fácil, retorno alto, quando o esquema oferece alguma vantagem, quando você leva amigos, quando você traz pessoas para aderirem ao esquema, quando o próprio produto não tem muita informação, você não acha referências. Então tudo isso é fácil você descobrir que é alguma coisa que não é muito legal. Ela diz que o crime beneficia apenas quem originou o esquema. Por isso que fala pirâmide. Então, quanto mais pessoas você trouxer para a base do esquema, mais ganho vai ter quem tá nas partes de cima da pirâmide. O colunista de economia da Band News Difusora, Marcos Evangelista, avalia que a pirâmide financeira tem a mesma finalidade, mas usa de outros recursos para atrair mais vítimas. Muitas vezes elas se disfarçam como uma empresa de Bitcoin e a principal característica para você perceber que trata-se de uma pirâmide é quando fica claro que para você ganhar dinheiro você precisa colocar pessoas, até chegar uma hora que aquele último não consegue mais captar e a coisa tende a quebrar. Nesses casos, a Polícia Civil alerta que se existe a promessa de rendimentos diários de 1,5% a 5% é golpe. Esses valores altos só servem para seduzir as pessoas. A verdadeira criptomoeda não paga isso e nada no mercado
mercado oferece esses juros. Na segunda-feira, o empresário Rafael Martins Soares Salazar foi preso e o comparsa dele está foragido pela prática de esquema criminoso de pirâmide financeira que desviou 5 milhões de reais. Cerca de 100 pessoas foram vítimas dos suspeitos em Manaus. Todo cuidado é pouco, né? As pessoas querem o dinheiro, querem a vantagem para ontem e é isso que acontece, gente. Quando a esmola é grande, o santo tem que desconfiar. Esse negócio de pirâmide já pegou gente em todo o Brasil e no Amazonas não é diferente. Sim. Agora pegando um dos suspeitos de participar, o outro está foragido e a polícia conta com a participação da população para ver se pega essa outra pessoa. E ele não foi preso em qualquer canto, ele foi preso num condomínio de luxo, lá na Ponta Negra, e com 3 veículos de luxo também na garagem. Um ele disse que ganhou de presente, o outro disse que está pagando, mas não deu mais detalhes a respeito disso. A polícia investiga o caso e a gente tem que desconfiar sobre esses ganhos financeiros que vêm de uma forma muito rápida, muito fácil. Não existe isso, a não ser ganhando na loteria. Exatamente. E as pessoas têm que seguir essas dicas que foram ditas aí pelo nosso colunista, Marcos Evangelista, pela economista Danise Kassama também. Você tem que desconfiar acima de tudo. Né? Se a pessoa está ali dizendo que você vai ter lucros acima do percentual da inflação, de não sei o quê, de que por semana você vai ganhar o dobro, o triplo, e não é assim. Primeiro você tem que desconfiar outra coisa, saber se essa empresa é séria, né, saber se essa empresa tem algum selo de referência, consultar se de fato tem esse selo, né, ver com pessoas a pessoa que lhe apresentou se de fato ela teve algum ganho e consultar, ver o máximo de informação para poder você tentar ou fazer algum tipo de investimento. O que mesmo assim ainda tem que ter com o pé atrás, fazer um investimento mínimo para saber se de fato se acontece, se não acontece, até para você indicar para outras pessoas e não cair num golpe como esse. Mais de 100 pessoas caíram nesse golpe. Ligue sempre o desconfiômetro. Gente, falou em dinheiro, é tão suado, né? Custa tanto para a gente ganhar, para de repente dar na mão de pilantra, bandidos aí que estão só querendo ganhar em cima do que você está aplicando. Nossa, é complicado. E o valor era pequeno, né, Samara? 100 mil. Só entrava se tivesse 100 mil. Me espia, Maninho. Deixa eu falar aqui da participação do nosso ouvinte, final de telefone 2102, também dando a sua opinião sobre os vendedores dentro do transporte coletivo. Infelizmente, esse pessoal que anda dentro dos ônibus vendendo as coisas, esse pessoal precisa, não tem outra alternativa, e foi uma maneira que eles encontraram, né, de poder tirar o sustento do dia a dia. Eu, particularmente, eu não ando de ônibus mais, mas já andei muito, mas eu prefiro um vendedor dentro do ônibus do que um marginal pilantra assaltando a gente. Com certeza, prefiro 1000 vezes alguém vendendo as famosas balas de mangarataia. Não, poderia estar roubando, poderia estar matando, mas estou aqui vendendo as deliciosas balas de mangarataia. 1000 vezes uma pessoa vendendo bala de mangarataia o dia todo do pé do meu ouvido do que Essa fala é padrão, né? Lógico. Do que um pilantra entrar num ônibus e ficar assaltando e levando, né, o que você sua tanto também para pagar, principalmente um celular. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. 9h44. A operação da Polícia Federal prende líder de organização criminosa responsável pelo massacre de presos no Amazonas. De acordo com as apurações da Polícia Federal, há indícios de que os indivíduos se encontravam no centro da disputa, e tiveram relação com os fatos que ocasionaram o massacre. Durante os trabalhos de investigação, foram presos indivíduos que atuavam fora do sistema prisional, mas que eram ligados às duas principais lideranças em disputa pelo controle da organização criminosa. Ainda segundo a PF, os integrantes também atuam dentro e fora dos presídios na prática de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, homicídios e outros crimes. Inicia hoje mais uma etapa de liberação do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que paga até um salário mínimo, ou seja, R$ 998 por conta ativa ou inativa. Os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro, sem conta no banco, poderão retirar o dinheiro. Os que têm saldo acima de um salário mínimo de R$ 998, em 24 de julho só terão direito ao saque imediato de até R$ 500 por conta de FGTS. Boemba, boemba, com José Simão. Fala, Simão! Buenos dias, Barão! Acorda, macacada! Presidente, aí, todo mundo começou hoje com a caça ao Queiroz, Simão, você viu? Estão caçando o Queiroz. É. Diz que a Polícia Federal está nos endereços do Queiroz. Isso. Mas o Queiroz não tem endereço, tem esconderijo. Tem bunker. Tem bunker. Olha, então a ceia de Natal do Flávio já está resolvida. Qual é, Simão? Queiroz ao molho de laranja. Mas você não falava que ele morava ali? Tira o pato e bota o Queiroz. Queiroz ao molho de laranja. Mas ele não estava ali em Rio das Pedras e tal, escondido? Ah, não, eu sei onde ele está escondido, é Rio das Pedras. Então, rapaz, é só ir lá. É meio difícil de entrar. Milicianos por todos os lados. Mas não é tão fácil assim de entrar por lá não, mas tá aí. Vamos lá. Pega o Queiroz. Isso, caça o Queiroz. Caça o Queiroz. Ô, Simão, e temos um predestinado de Natal. Peraí que tem aquela musiquinha que a Carla sempre separa aqui nessa época natalina, né? Ai. As pessoas ficam ansiosas. Olha aí que maravilha. Ai, é bom. Eita. Rádio Tamboará, no Paraná. Ouça agora a mensagem de Natal do vereador Rena. Não. Sim. Não. Anunciaram hoje na Rádio Tamboará do Paraná. Ouça agora a mensagem de Natal do vereador Rena. Que bonitinho, Simão. Tá aqui, ó. Rena Meneghetti. Exatamente. É jornalismo, tá pensando o quê? Isso aqui não é piada não, é jornalismo. Ai. Eu queria saber qual é a mensagem do Rena, né? Mas tá aí, predestinado de Natal, Rena. A mensagem é a seguinte: não aguento mais puxar trenó. Aí, ó. E no berçário, Simão? Como é que é no berçário? Meu filho, você vai se chamar Rena. E para honrar o nome da família, vai puxar trenó com teus parentes. Isso, tá aí. Predestinado de Natal, bonitinho. Sim. Ô, Simão, eu sei que você acompanhou ontem o jogo do Flamengo, né? Tem um pensamento também sobre a partida, sobre o Flamengo? Como é que é, Simão? Sim. Neste ano, minhas contas estão iguais ao Flamengo. No vermelho, vencendo todas. E só...
Muito bom, muito bom. Tamo junto, flamenguista. Minha conta flamenguista. Repete pra gente, Simão, como é que é? Neste ano, minhas contas estão iguais ao Flamengo. No vermelho, vencendo todas e só Jesus para salvar. Tamo junto, é isso aí. Viva o Flamengo! Viva o Mengão! É, isso aí. O Carlinha, volta àquela musiquinha que você estava tocando agora há pouco, né? Porque temos alguns pedidos para Papai Noel, Simão. Conta pra gente. Começaram a chegar os pedidos. Importante. Tem esse aqui que eu acho maravilhoso. Papai Noel, quero ser rica e bonita. Foi a Carla, não foi a Carla, não. Ô, minha filha, eu tô pedindo isso há 60 anos. E Papai Noel não me traz, poxa vida. Eu adorei. Papai Noel, quero ser rica e bonita. Simples assim. Simples, só isso, não quero mais nada. Não, aí há 60 anos que eu peço isso. Presidente Simão, um abraço, até amanhã, Simão. Até amanhã, minha gente. 9h50, o Ministério Público Federal recomenda adequações imediatas no lixão do município de São Gabriel da Cachoeira. A reportagem é de Yasmin Salomão. O Ministério Público Federal do Amazonas recomenda ao prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Moreira Saldanha, uma série de medidas para regularizar a destinação de resíduos sólidos do município. O órgão federal cobrou ainda a apresentação do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos, com os ajustes necessários. De acordo com o procurador da República, Fernando Soave, essa é a última recomendação do Ministério Público Federal. Há tempos já o MPF vem atuando no sentido de buscar uma regularização desse lixão. Ele está completamente inadequado, como a imensa maioria dos lixões em todo o Amazonas. É óbvio que se chegar até um ponto de ter um aterro sanitário é algo um pouco mais a longo prazo, mas há diversas medidas que podem ser feitas de maneira imediata e isso está claro na recomendação. Mesmo após 5 anos da aprovação da lei que proíbe todas as cidades do país de usarem lixões a céu aberto, os municípios do interior do Amazonas ainda não têm aterro sanitário adequado. Apenas Manaus está em situação regular. A justificativa, segundo o presidente da Associação Amazonense de Municípios, Anderson Cavalcante, é a falta de recursos financeiros. Não é algo barato, não é algo simples de se fazer. As prefeituras não têm dinheiro para fazer os aterros sanitários. Estamos buscando, junto à Confederação Nacional, governo federal e governo do estado, para médio e longo prazo, o recurso necessário para a implantação desses aterros. O analista ambiental do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Antônio Strock, diz que o órgão discute com a Secretaria do Estado do Meio Ambiente a possibilidade de um programa de apoio para resolver a situação. Para que os municípios resolvam essa questão do tratamento e destino final adequado dos resíduos sólidos. Também a necessidade de regulamentação da logística reversa, que está estabelecido em lei, e os mecanismos da logística reversa é que vão estabelecer a obrigação de modo que a gente possa estabelecer um mercado de recicláveis e poder implantar também a coleta seletiva. Em até 15 dias, a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira deverá informar ao Ministério Público Federal se acatará com as recomendações e com as medidas adotadas para solucionar os problemas de resíduos sólidos no município. As matrículas para novos alunos no Amazonas começam na segunda quinzena de janeiro. A reportagem de Alex Ferreira. O calendário de matrículas para novos alunos do Amazonas é divulgado nesta terça-feira em Manaus. Conforme o documento, o período de matrículas para as redes públicas de ensino municipal e estadual seguirá do dia 17 a 20 de janeiro de 2020. A gerente de matrículas da Secretaria Municipal de Ensino, CEMED, Darlene Liberato, disse que em Manaus são atendidas mais de 250 mil alunos. Ela fala da expectativa para o ano que vem. Nós temos
temos como vaga mais ou menos 40 mil vagas no município. O horário de atendimento é em qualquer escola, pela web, seja smartphone, tablet, computador. São 24 horas e nas escolas do município ou do estado, das 8 às 17 horas. Os novos alunos com deficiência poderão realizar a reserva de vagas no período de 10 a 13 de janeiro. Neste caso, é preciso apresentar um laudo médico e as demais documentações, mas a ausência do documento não impede a matrícula. Sobre a documentação necessária, a gerente de matrículas explica. Documentos necessários, gente, certidão de nascimento, comprovante de residência, comprovante de escolaridade se for aluno acima do 2º ano, 2 fotos, carteira e declaração de vacina, isso que mais os pais precisam, e um documento do responsável. O site de matrículas aceita a reserva de vagas de alunos estrangeiros devido à crescente demanda social. O procedimento pode ser realizado em qualquer escola, ressalta Darlene Liberato. Os imigrantes, eles têm todas essas escolas para ser atendidos, mas quem tem documento já pode fazer o seu cadastro, que já está à plena disposição na web. O município tem 400 escolas disponíveis para atender ao público em geral. As transferências poderão ser feitas entre os dias 14 e 16 de janeiro por alunos rematriculados na rede pública, estadual e municipal. Se os pais ou responsáveis perderem os prazos, terão que aguardar até o dia 21 de janeiro, quando o sistema informará as possíveis disponibilidades de vagas. Todo o procedimento será realizado via internet no site www.matriculas.am.gov.br e nas escolas da SEDUC e CEMED. Agora informações do esporte com Patrick Vieira. Patrick, quer dizer que a Derbaulana colhe frutos de excursão por Minas Gerais. Conta pra gente essa história, bom dia. Bom dia, o treinador Derbaulana fez uma excursão no interior de Minas Gerais e Goiás para observar possíveis reforços para o Nacional do Amazonas, aqui o clube que ele é técnico, né? Prova disso que ele, mesmo sem anúncio oficial, o clube escreveu nesta terça-feira no boletim informativo da CBF 4 jogadores. Além do conhecido Charles aqui de Manaus, né? Que atuou pelo Manaus FC na temporada atual, foram regularizados os volantes Guilherme Adolfo e Clécio e o atacante Daniel. Com as novidades confirmadas, o Nacional chega a 14 reforços. Semifinais do Campeonato Amazonense Sub-17 correm nesta quinta-feira. Amanhã, quais os detalhes, Patrick? As semifinais do Campeonato Amazonense Sub-17 ocorrem nesta quinta, agora dia 19, né, no estádio Ismael Benigno, a Colina, na zona oeste de Manaus. Em rodada dupla, as partidas serão entre Nacional e Fast Clube, que se enfrentam no clássico pai e filho, às 2 da tarde. E Tarumã e São Raimundo, que entram em campo logo em seguida, às 4 horas da tarde. Vamos prestigiar. Perfeito, muito obrigado, Patrick. Até amanhã. Até amanhã, Arthur e Samara, meus ouvintes. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, lembrando aqui da dúvida do nosso ouvinte Salomão de outro dia sobre usar a bicicleta como meio de transporte, ele foi obrigado a isso, né, no fim das contas. Tem gente que quer saber o seguinte: vale como atividade física você usar a bicicleta como meio de transporte? Claro que vale. Com certeza, a atividade física é a sua movimentação. Dependendo de onde você vai, inclusive com a bicicleta e o percurso que você faz, né, ele pode se tornar, às vezes, muito mais intenso do que, às vezes, um próprio treino, dependendo. Às vezes a pessoa pega muita subida, pega lugares onde, por mais que ela tenha que parar num farol, num semáforo, ela pega, às vezes, distâncias longas sem parar, sem pedalar. Ela tem que desviar também de carros, ela tem que estar atenta ao trânsito. Vale sim como uma atividade física. Ele está se movimentando, ele está gastando caloria, ele está praticando uma atividade. Agora, se você tem um objetivo, por exemplo, de fazer uma prova, ou de repente já faz isso há 2, 3, 4, 5 anos e quer aprimorar mais, perder um pouquinho mais de peso, ficar um pouquinho mais específico para aquele esporte, em função de algum objetivo, não só de prova ou pessoal, aí pode ser que tenha que ser
ajustado isso, mas ele serve sim como a prática de uma atividade física, ele pode sim ser considerado. Sem dúvida nenhuma, uma mudança de hábito né? Fato, né? Isso. Agora, claro, a pessoa tem que pensar quanto tempo ela leva, quantas vezes ela para, depende do tanto de semáforos que existem, enfim, isso tudo vai entrar na conta, né? Porque às vezes a pessoa pega uma distância muito curta, mas ela anda direto sem parar. Às vezes ela pega uma mais longa, mas ela pega 15, 20 semáforos e para demais a cada 2, 3 minutos. Ela não deixa de ser uma atividade física, mas o que você não pode é se enganar para que ela está servindo, qual é a característica dela. E como em qualquer outro momento, né, como qualquer outra prática de atividade física, você tem que entender o que acontece naqueles 30 minutos, 20, 1 hora, para entender o que ela é e o que ela pode te atender. É maravilhoso para a saúde e para o meio ambiente, né? Tem alguma dúvida? Manda aqui pra gente que a gente vai te ajudar. Informa@bandnewsfm.com.br. Você sintoniza 93.7 Band News Difusora FM Manaus. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora 10 em ponto na capital amazonense, só para dar um tchau mesmo para você que acompanha a programação. Eu e Samara Souza voltamos amanhã. E já agradecendo a todas as participações e ao mesmo tempo pedindo desculpas se a gente não colocou no ar todos os áudios. Todas as mensagens, né? E que algumas mensagens extrapolam 1 minuto e não dá para colocar. Você sabe que o tempo urge e a gente fica com o tempo apertado e às vezes não dá, mas a gente escuta todas as mensagens e interage aqui por meio do nosso WhatsApp. Até amanhã, Arthur. Tchau, tchau, Samara. Fique agora com Band News no meio do dia. Agora.